Olá, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa mensagem da semana passada, que é tentação, oportunidade de crescimento. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse tema, né? E falamos que tentação, diferente de provação, ela vem para nos fazer pecar, né? A provação, muitas vezes Deus nos permite, envia provações para nos testar, com o intuito de nos fazer crescer, com o intuito de nos fazer sermos moldados. A tentação, por outro lado, vem do inimigo, vem do diabo para nos fazer pecar. Mas da mesma forma, a tentação é uma prova também, só que com esse intuito do inimigo, de nos fazer cair, tentar. Mas assim como a provação, a tentação também é uma oportunidade de crescimento. Temos que saber lidar e entender que em todas essas circunstâncias o Senhor tem um propósito de nos fazer crescer. Então nós conversamos na semana passada que as formas da tentação, né? Vamos colocar aqui. Nós falamos semana passada que a
a tentação é a oportunidade de fazer o bem, né? É um caminho. Falamos que temos que entender a tentação por meio do fruto do Espírito, porque ela sempre vem em oposição a um fruto do Espírito. Então você é tentado a não amar, você é tentado a ser impaciente, você é tentado a ser mal, ruim. Então tudo isso, quando você tem o fruto do Espírito, na verdade a tentação vem para lhe ajudar a conseguir esse fruto, porque eu não posso saber se eu amo de verdade se eu não tiver que me relacionar com pessoas difíceis, né? Eu não posso saber se eu sou paciente ou longânimo se eu não sou exposto a uma situação de impaciência, de dificuldade. Falamos também que como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto, né, por meio dessas situações. Falamos sobre como a tentação funciona, sobre a primeira fase, na questão do desejo, que o diabo identifica e nos tenta, nos coloca dúvida, né, nos tenta nos enganar, mentir. E a quarta fase é quando as pessoas caem mesmo, né? Então nós falamos sobre esse funcionamento para a pessoa entender como é que a tentação ela age nas nossas vidas. E hoje queremos falar sobre superando essas tentações. Já entendemos, né, que vem para o nosso crescimento, é permitido e pode ser um canal de crescimento, né, uma escada para o amadurecimento espiritual, mas que o inimigo, na verdade, quer nos derrubar, quer nos fazer cair. E como superar as tentações? Como superá-las? Vamos ler aqui 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus nos diz que toda tentação ela é comum, são tentações comuns aos homens. Nenhuma tentação vem acima ou além das nossas possibilidades. Então não vem nenhuma tentação a nós que não seja comum aos homens, porque Deus é fiel. Ele não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas quando fomos tentados, Ele nos providencia um escape. Então toda tentação ela é suportável. Toda tentação ela é suportável. Não existe uma tentação insuportável. Não tem como resistir. Não existe isso. Toda tentação ela é suportável porque Deus é fiel. Ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ao contrário, Ele nos sempre providencia um escape. Então entenda, sempre Deus providencia um escape para que você não caia na tentação. As tentações são permitidas por Deus, vêm muitas vezes pelo diabo que quer que nós pequemos, né? Mas Deus é fiel e Ele nos providencia sempre um escape para que possamos suportar essas tentações. Sempre Deus vai nos providenciar um escape. Entenda que ser tentado não é um pecado. Tentação em si não é pecado. Muitos cristãos são aterrorizados e se sentem muitas vezes desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados pela tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter sido tentados. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Então, tentação em si não é pecado. Ser tentado não é pecado. Eu sei que muitas vezes é desconfortável, é como diz esse texto aqui, é desmoralizante, perturbador as tentações, os pensamentos, as situações que passamos, e a culpa vem, a tristeza vem aos nossos corações e a vergonha também. Mas essa não é a vontade de Deus, porque a gente tem que entender
que nós não podemos nos livrar das tentações. As tentações em si não são pecado. A tentação, ser tentado, não é pecado. Porque Jesus foi tentado. Hebreus 4,15 diz: Jesus foi tentado embora nunca tenha pecado, não caiu. Jesus foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Então, ser tentado por si só não é pecado. Então, para a gente vencer, superar as tentações, a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Não posso me agarrar a sentimentos de culpa, de frustração, de medo, de vergonha por causa da tentação, porque ela pode vir. A tentação só se torna pecado quando você cede. Martinho Lutero diz: você não pode impedir que pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer um ninho nela. Você não pode impedir que o diabo de sugerir pensamentos, mas pode escolher não mantê-los ou agir segundo eles. Então eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, não é mesmo? Mas que ele faça um ninho na minha cabeça, eu posso. Então não posso impedir pensamentos, tentações, situações, mas eu posso não cair nessas tentações. Eu posso decidir resistir. Eu posso impedir que esse pensamento fique permeando e fique muito tempo na minha mente. Eu posso impedi-lo. Eu posso colocar outro pensamento no lugar. Eu posso clamar ao Senhor. Então, há saída, há escape. Há escape para as tentações. Olha só, Hebreus 4,15 é o texto que eu li. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus, ele se compadece de nós porque ele entende a nossa dificuldade, mas ele sabe também que podemos suportar essas tentações. Segundo, reconheça o padrão da tentação. Esteja preparado para ela. Toda tentação tem um padrão. Toda tentação tem um padrão que se repete. Existem determinadas situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodam muito. São situações especiais para suas fraquezas, e você precisa identificá-las, porque Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que o faz cair, e trabalha constantemente para colocá-lo nessas circunstâncias. Então todos nós sabemos que existem coisas que nos tentam mais do que outras. Existem situações que muitas vezes não somos nem tentados, porque o inimigo sabe onde a gente cai. Ele sabe onde somos vulneráveis, ele sabe onde nossas armaduras estão fragilizadas, e ele nos tenta ali. Ele sempre vai nos tentar onde estamos mais frágeis. O inimigo não é bobo, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de fazer o mal. Ele sempre vai tentar o máximo te destruir. Ele vai tentar sempre o máximo te destruir. 1 Pedro 5,8 diz que ele anda de redor, né, como um leão tentando nos devorar. Ele sempre está à sua volta. Ele não descansa, ele não dorme. O nosso Deus não dorme. O diabo também não dorme. O nosso Deus sempre está acordado e pronto para nos salvar, nos livrar. E o diabo também sempre está tentando nos destruir. Então reconheça isso. Esteja preparado. Existe um padrão. Ele sempre vai atacar nos mesmos lugares. Então reconheça esses padrões das tentações. Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. Quando sou mais tentado? Em qual dia da semana? Que horas do dia? Existe sempre um padrão. Às vezes você é mais tentado no final de semana, às vezes mais dia de semana, às vezes num dia específico, às vezes num horário específico. Num horário específico a pessoa é tentada. Onde sou mais tentado? Em que lugar? Pergunte isso para você. Em que lugar? No trabalho, em casa, na casa do vizinho, em um bar, no aeroporto, em um hotel. Em que lugar e que horas?
Muitas vezes é na sua casa, num horário específico, às vezes é fora de casa que você é mais tentado, às vezes no caminho, na rua, onde você é mais tentado. Você tem que entender que sempre existe um padrão. O inimigo não, ele não vai, como diz, Deus não vai permitir que você seja tentado além. Então sempre as tentações são assim, elas se repetem. Quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos, quando estou só. Então quem está comigo? Às vezes você está vivendo um relacionamento, um namoro, seja um noivado, algo que em si não é pecado, mas você se coloca sobre situações em que você é tentado e muitas vezes cai. Muitas vezes você tem amigos que Deus quer que você os traga para Ele, os ganhe para Ele, os fale de Jesus para eles, mas o que muitas vezes eles estão ganhando você para o mundo ou lhe tentando. Como normalmente me sinto quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, ou solitário, ou entediado, ou deprimido, ou sob pressão. Talvez seja quando você está magoado, zangado, preocupado, ou após um grande sucesso, ou um momento de enlevo espiritual. Então, naturalmente, as pessoas se sentem mais tentadas quando elas estão sob pressão, né? Solitárias, entediadas. Isso aí, né? A história de Davi é clássica. Quando no tempo em que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa e ficou caminhando ali no pátio, sem fazer nada. Até que viu Batseba e foi tentado. Quando viu Batseba ali embaixo tomando banho, entende-se que Davi estava num lugar mais alto e conseguiu vê-la. Foi tentado, mas ele, em vez de resistir, chamou Batseba, mandou trazê-la e pecou. Então, qual é o momento? Geralmente são esses momentos. Geralmente, entediado, sem fazer nada, deprimido. O inimigo vai colocar na sua mente, olha, mata esse desejo, esse vazio, essa dificuldade, satisfaz com isso aqui. Então, geralmente a gente é tentado assim. Mas existe um outro momento que as pessoas muitas vezes são tentadas depois de um grande sucesso ou de um grande momento espiritual, sabiam disso? Depois que nós temos uma experiência espiritual, um grande momento, algo especial, espiritualmente ou na vida, no sucesso, nós somos tentados. Sempre, depois desses momentos, nós somos tentados a pecar. Já saiba, quando você tiver um grande momento, que você estiver feliz, deu certo, alguma coisa que você fez, uma grande experiência com Deus, você vai ser tentado pelo inimigo. Vai ser tentado. Esse é padrão, é um padrão do inimigo nos tentar nesses momentos. Você deve identificar seu padrão característico de tentação e então se preparar para evitar tais situações. Você deve se preparar para evitar tais situações, tanto quanto possível. Você tem que perceber, se você está firme nesse intento de se santificar, de ser semelhante a Cristo, observe os padrões e o que nós podemos fazer. Podemos evitar ser tentados? Não, mas podemos evitar cair nas tentações. Então, se eu identifico quais são os padrões, eu vou me preparar. E a Bíblia fala de muito sobre isso. Olha aí, Mateus 26:41. Abra sua Bíblia aí, rapidamente. Ó. Mateus 26:41. Diz o que? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não caia ou não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... Vigie e ore. Nós já falamos sobre isso. Vigiar e orar, no sentido de você estar sempre atento e orando, nesse sentido, orando para que Deus lhe dê atenção, orando para que você não caia e ficar sempre vigilante, né, nas tentativas do inimigo. Efésios 6:10.
Efésios 6:10. Efésios 6:10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Se prepare, se revista das armaduras do Senhor. Se revista, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Deus usa as pessoas. Deus não, o inimigo usa as pessoas para nos tentar. Fique atento. Às vezes a gente fica olhando para as pessoas, procurando o inimigo, muitas vezes achando que as pessoas estão fazendo de propósito algo contra a gente, não está vendo as ciladas do diabo, não está vendo os planos do diabo, os padrões do diabo usando as pessoas para nos tentar. Então fique vigilante. 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13 diz o quê? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Deus está dizendo para a gente. Cingido é estar sempre atento. Sempre atento. Contra as tentações. Sempre atento a essa graça que Deus nos dá para impedir que caiamos na tentação, cingindo-vos do o vosso entendimento, sede sóbrios. A Bíblia vai falar muito sobre isso, sede sóbrios. Qual é o contrário de sóbrio? É bêbado. É uma pessoa que não está desatenta, é uma pessoa que não tá enxergando as coisas direito, é uma pessoa que está zonza, é uma pessoa que está fora de si, ou vamos dizer assim, que não está completamente atenta às coisas que estão acontecendo. Então a Bíblia diz, seja sóbrio. Nem sempre, só quando estamos bêbados, é que nós perdemos a sobriedade. Tem pessoas que não estão usando nenhum pingo de álcool, mas que são desatentas, estão caindo sempre, estão sendo tentadas e caindo, porque não vigiam. Não vigiam. 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sempre criteriosos e sóbrios. 5:8 diz o quê? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sempre sóbrios e vigilantes. Então precisamos nos preparar. Quando a Bíblia, quando o Senhor repete muitas vezes o mesmo assunto, a mesma palavra, como acabamos de ver, é porque é algo muito importante. Então o Senhor não quer que você caia em tentação. Porque a tentação, quando nós resistimos e vencemos, é um trampolim, é uma escada para o amadurecimento espiritual. Mas cair nas tentações é uma destruição da nossa vida espiritual. Nós caímos, nós decaímos, nós nos afastamos de Deus a cada vez que nós cedemos às tentações. E peça ajuda de Deus. Todas essas tentativas é algo que a Bíblia nos adverte que nós podemos fazer. Está dentro do nosso alcance. Dentro do que Deus já nos deu, nós podemos nos preparar, podemos nos guardar, entender os padrões, entender os momentos, as horas. Podemos nos preparar e nos fortalecer. Mas a ajuda de Deus é imprescindível. Você pode fazer todas essas coisas, mas se Deus não lhe ajudar, não lhe der sabedoria, não lhe der força, você não pode fazer nada. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro. Então,
tomar essas atitudes não impede você muitas vezes de ser tentado a algo que você é muito forte, é muito difícil. Então, quando você for tentado e nesses momentos que você não está preparado, não pense duas vezes, clame ao Senhor, peça socorro. Salmo 50:15 diz: clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Essas orações da tentação tem que ser simples. Não dá para você pensar muito, só peça socorro. Me ajuda, Senhor. Socorro, Senhor, me ajuda. Porque Deus está sempre pronto para lhe ajudar. Peça socorro a Ele. Peça socorro ao Senhor. Jesus, ele sempre está preparado para nos ajudar. Né? O Senhor, a Bíblia lá em Hebreus 4:15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Então o Senhor, Ele sabe, Ele está com o ouvido atento para nos atender, porque Jesus, nosso sumo sacerdote, sabe das dificuldades que nós passamos. Jesus se compadece das nossas lutas. Se Deus está esperando por nossa ajuda, para nos ajudar, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Por que nós muitas vezes nos deixamos porque muitas vezes nós nos deixamos ser tentados? Porque tantas vezes a gente fica tentando com as nossas próprias forças evitar as tentações. Às vezes não queremos ser ajudados. Infelizmente, muitas vezes nós não queremos ceder, embora saibamos que é errado. Não se deixe cair nesse engano de querer ceder à tentação. Você sabe muitas vezes que se você orar, Deus vai lhe ajudar. Só que às vezes a tentação e o desejo da carne, a carne é tão forte que você quer ceder. E isso, como eu disse, vai trazer uma destruição da nossa vida espiritual. Nesses momentos pensamos saber mais do que Deus o que é melhor para nós. Nunca é melhor ceder. Ceder sempre é ruim. Ceder à tentação sempre vai nos destruir. Outras vezes ficamos envergonhados, né? Às vezes as pessoas ficam envergonhadas de pedir ajuda a Deus por causa dos pecados, por caírem várias vezes. Ficamos muitas vezes envergonhados de pedir esse auxílio, porque nos vemos cedendo a várias e várias vezes as tentações. Mas Deus jamais perde a paciência conosco. Saiba disso. Deus é longânimo. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele jamais perde a paciência. Enquanto nós continuarmos nos voltando para Ele, enquanto nós continuarmos tendo Ele como o nosso Senhor e esperança, Ele nunca vai perder a paciência. Ele sempre vai estar lá para nos ajudar. Hebreus 4,16 diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono, o trono divino. Nos aproximemos com confiança até o trono de Deus, porque porque nós encontramos ajuda na presença do Senhor. Aproxime-se do trono da graça com confiança. Precisamos crer que Deus existe, que Ele recompensa os que o buscam. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, todas as vezes que enfrentamos uma tentação, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. E quando a gente tropeça? Certamente isso ocorrerá na minha e na sua vida. Isso não é fatal. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus e confie que Ele o ajudará. Irmãos, Deus Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. E quando eu digo isso, não quer dizer que os desejos enganosos, mas Ele quer, quando o nosso coração desejar fazer a vontade dEle,
Ele vai satisfazer esse desejo. Há um gozo na presença do Senhor. Há uma alegria, há uma satisfação que é muito melhor do que o pecado. É muito melhor do que esse das tentações. Então, não confie nos seus sentimentos. Não confie de que se você não fica, você vai ser, não confie nesses sentimentos que muitas vezes dizem, olha, mais uma vez só, não vai fazer mal. Entenda, Jesus Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. Pecado não é brincadeira. Sempre traz destruição e morte. É tão sério que Jesus teve que morrer para pagar pelos nossos pecados. Então leve a pecado a sério. Não caia nas tentações. Faça o que você puder fazer. Aqui a gente trouxe uma gama de ferramentas, de formas de você não cair. Mas você precisa querer. Você precisa entender como é sério o pecado e se agarrar ao Senhor. E eu quero deixar mais uma vez essa pergunta, essa questão para você meditar. Que atributo do caráter de Cristo posso desenvolver derrotando a tentação mais frequente em mim? Que atributo eu preciso desenvolver? Quando eu derroto essas tentações, que atributo eu desenvolvo? Amor, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O que eu preciso desenvolver? Que atributos do caráter de Cristo posso desenvolver? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos, como santos e irrepreensíveis, permanecer na presença de Deus, entendendo que a tentação é algo que acontece, que eu não posso evitar, mas eu posso evitar a queda por meio da força do Senhor, por meio de estar vigiando, por meio de me preparar e entender esses padrões. Amém? E Deus abençoe os irmãos. Vamos orar aqui para agradecer ao Senhor. Deus bendito, eu quero te agradecer, porque Tu nos livra das tentações. Precisamos clamar ao Senhor e precisamos ser sóbrios e vigilantes. Precisamos entender as armadilhas do diabo. Precisamos entender, Deus, as astutas armadilhas, para que não caiamos nelas, para que não caiamos e não cedamos. Ajuda os irmãos, ajuda-nos a amar a santidade, a amar a obediência e ter prazer em crescer na Tua presença, Senhor Deus. Em nome de Jesus, guarda-nos, Deus, desse vírus, desse surto, desse vírus, dessa pandemia. Guarda os irmãos, guarda as famílias. E mais do que isso, nos traz tranquilidade e paz em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Até a próxima.